Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da AFA de 2017. Eu vou fazer agora a questão número 58. A questão diz assim: considere uma lente esférica delgada S de bordas finas, feita de material de índice de refração N maior do que o índice de refração do ar. Com essa lente, pode-se realizar dois experimentos. No primeiro experimento, a lente é imersa em um meio ideal de índice de refração N1 e o seu comportamento óptico quando um feixe de luz paralela passa por ela é o mesmo de uma lente côncavo-convexa de índice de refração N imersa no ar. No segundo, a lente S é imersa em outro meio ideal de índice de refração N2 e o seu comportamento óptico é o mesmo de uma lente convexo-côncava de índice de refração N imersa no ar. Nessas condições, são feitas as seguintes afirmativas. Então, a gente tem as lentes convergentes, são as lentes de bordas finas, e as lentes divergentes são as lentes de bordas grossas. Ou seja, esse caso, vou chamar assim, mais comum, ele vai ser quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Então, eu tenho aqui, vamos botar assim, o mais comum, né, é o índice de refração da lente ser maior que o N do meio. Então, quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, as de bordas finas vão ter o comportamento convergente e as de bordas grossas o comportamento divergente. Beleza? Agora, pode acontecer o mais raro do meio da lente, né, o índice de refração da lente, ser menor que o do meio. Então, quando o N da lente é menor que o N do meio, vai acontecer o seguinte: a lente de borda grossa, ela vai ter o comportamento da lente convergente, e a lente convergente vai ter o comportamento da lente divergente, certo? Eu vou dizer que isso aí seria o mais raro de acontecer. Então, o mais raro. Beleza? Então, sabendo disso, a gente pode ler o que está acontecendo no problema, certo? Ele disse assim, ó, no primeiro caso, a lente é imersa em um meio ideal de índice de refração N1 e o seu comportamento óptico, quando um feixe de luz paralelo passa por ela, é o mesmo de uma lente côncavo-convexa de índice de refração N imersa no ar. Então, a gente poderia dizer assim, ó, vamos botar assim, ó, caso 1. Legal? Ele disse que quando essa lente de índice de refração N ela está imersa num local de índice de refração N1, ela vai ter o comportamento de uma lente côncavo-convexa. A lente côncavo-convexa, ela tem comportamento convergente. Então, eu teria que raios que viriam paralelos a ela, eles convergiriam para um único meio. Então, isso aí seria o caso mais comum, né? Aonde eu poderia dizer, então, que o N da lente, né, que tem índice N, ele é maior que o N1. Beleza? Agora, o caso 2, ele colocou aqui, ó, no segundo caso, a lente S é imersa em um outro meio ideal de índice de refração N2 e o seu comportamento óptico é o mesmo de uma lente convexo-côncava de índice de refração N imersa no ar.
Então, o que que ele falou? No caso 2, né? No caso 2, essa lente de índice de refração N imerso no meio 2, ela vai ter o mesmo comportamento que uma convexo côncava. A convexo côncava é uma lente divergente. Então, o que vai acontecer com o meu feixe de luz? Ele vai vir, quando ele chegar na lente, ele vai divergir. Então, quando uma lente de borda fina tem esse comportamento, ela vai ter o quê? O caso raro, né? Então, é um caso mais raro, aonde o N da lente é menor que o N do meio. Beleza? Então, se a gente for juntar isso aqui que o problema falou, ele disse o seguinte, ó, que o N1 é menor que o N, que é menor que o N2. Então, eu acabei de ver que a primeira alternativa está verdadeira. Condição 2. A lente S, quando imersa no ar, pode ser uma lente plano-côncava. Não, isso aqui está falso. Por quê? Porque a gente sabe, né, que uma lente de borda fina, quando imersa no ar, ela é convergente, certo? E a plano côncava, como ele disse aqui, é uma lente divergente, por isso que está falsa. A terceira diz assim, ó, a razão entre as vergências da lente S nos dois experimentos não pode ser igual a 1. Essa aqui está verdadeira. Por quê? Porque ele disse o seguinte, a razão V1 sobre a razão V2, ela não pode ser igual a 1. Por quê? Porque se a gente for pensar, uma lente convergente, ela vai ter uma vergência positiva. E uma lente divergente, ela tem uma vergência negativa. Então, na divisão de um número positivo com um número negativo, não pode dar 1. Então, essa aqui vai estar verdadeira. A quarta, ela fala assim, as distâncias focais da lente S nos dois experimentos são sempre as mesmas. Não, isso está falso. Por quê? Porque pela equação dos fabricantes de lente, ao mudar o índice de refração, vai alterar a distância focal, né? Olha só, a equação dos fabricantes de lente é vergência é igual a 1 sobre foco, que é igual a N da lente sobre N do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, eu alterando a refração do meio, eu altero a vergência da lente, beleza? Então, a quarta condição também está falsa. E ele quer apenas as corretas, a correta é a 1 e a 3. 1 e 3 é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.